É muito lindo estar vendo isso, todo esse movimento acontecer dentro do Poder Judiciário, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Defensoria, né, nos tribunais, enfim. E realmente é um momento muito especial. Eu agradeço muito a todos que estão aqui por terem se permitido a entender um pouquinho melhor o que seria, né, esse direito sistêmico, as constelações, enfim. Eu gostaria de agradecer, então, à OAB de Santa Catarina, a Comissão de Direito Sistêmico da OAB, na pessoa da doutora Eunice, agradecer à doutora Mariana, o doutor Marcelo, por ter aceito o convite, e o nosso desembargador, doutor Stanley, muito obrigado pela presença, gratidão pela presença de todos. Antes de começar a palestra, eu queria saber, eu sei que algumas pessoas saíram, foram no banheiro, enfim, mas quem está aqui, quem que é de Florianópolis? Levanta a mão para mim. De Santa Catarina. Do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná. Sudoeste, Sudeste, né? O Centro-Oeste. Uma pessoa do Centro-Oeste. Duas lá. Do Nordeste. E duas. E do Norte. Tem alguém do Norte? Duas. Nossa, gente! Muito bem-vindos a essa terra linda, que é a nossa linda e amada Santa Catarina. Não é à toa que é aqui que esse movimento começa. Eu sou gaúcha, e no Rio Grande do Sul todo mundo está pronto para uma peleia, né? A gente tem muito uma tradição também espanhola, e a gente, por muito tempo, ficou guardando as fronteiras, né? E brigando pelas fronteiras, o que é Argentina, o que é Uruguai, Então, a nossa origem é da peleia, assim, né? No Rio Grande do Sul a gente peleia muito. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustada, assim, apesar de ontem o doutor juiz ter comentado que aqui ele encontrou muito conflito, né? Eu, ao contrário, encontrei muitas pessoas trabalhando em cooperação. Eu me assustei quando eu cheguei no Univale pela primeira vez, e parecia que eu era já da família, todo mundo me abraçou, todo mundo me incluiu. E eu comecei a perceber que isso era muito lindo e era daqui, é uma característica daqui. Então, muito obrigado por vocês aqui, que são aqui de Santa Catarina, por esse... vocês recebem a gente que é de fora, que é estrangeiro, com um coração gigante. Isso é uma característica de vocês. E não é à toa que tudo começa aqui, né? Ou boa parte desse movimento, claro, tudo não, a gente sabe que o Dr. Sami começou na Bahia, em Mato Grosso, a gente, né, sabe que várias Brasília, a gente sabe que outras pessoas também trabalham, mas esse boom parece que surge aqui, né? Então, vocês catarinenses estão de parabéns. Com uma frase do Bert Hellinger, nosso inspirador, que fala o seguinte: o saber frequentemente é um obstáculo para a transformação. Eu gostaria que vocês, de verdade, dessem essa oportunidade para a transformação. Que vocês não esquecessem o saber que vocês carregam até aqui, mas que isso não torne rígido ou torne vocês fechados para algo novo que surge. Porque é o novo que transforma, né? Então, essa frase foi o epígrafe da minha tese de doutorado, que foi sobre constelações familiares aplicadas ao direito ambiental. E eu acho que essa é uma grande verdade, dentre tantas que o Bert Hellinger nos ensina. Então, eu queria que vocês abrissem de verdade o coração de vocês para, caso vocês não concordem com nada ou em parte do que esteja sendo dito aqui,
não só por mim, mas pelas pessoas, né, por todos que estão aqui debatendo, que vocês não colocassem isso fora. Que vocês guardassem, sabe aquele baú que a gente tem em casa, ou aquele quartinho que a gente tem, o quartinho da bagunça, que a gente deixa as coisas. Sempre tem um lugar que a gente guarda as coisas que não dá tempo da gente organizar naquele momento. Que vocês deixem isso que vocês não concordaram ali, naquele lugar. Porque talvez um dia vocês possam voltar e isso que vocês deixaram guardado lá sirva como um instrumento de transformação. Certo? Se vocês sentiram alguma coisa ruim dentro, né, do que foi falado e do que eu falarei aqui, saibam que isso está muito, e isso eu vou explicar daqui a pouquinho, está também em vocês, né? E quando a gente percebe isso, a nossa vida muda. Literalmente, vocês já viram em várias palestras aqui, então eu vou ser só mais uma que vou estar falando a mesma coisa. Eu vou dividir a minha palestra em 3 partes, né? Vou tentar ser breve. Então, nas primeiras, eu vou colocar os limites do direito ambiental, depois eu vou falar da evolução da ciência, porque eu sou uma pesquisadora, gente. Eu sou cientista social, né? E jurídica. Então, eu preciso fazer aquilo que a Sheila estava falando antes, das pesquisas, para verificar se essa técnica, de fato, que eu chamo, né, não só de uma técnica, mas de uma técnica dialógica, transdisciplinar, mas se isso, de fato, tem uma efetividade. Né? Porque, pelos relatos que a gente viu aqui, a gente percebe que tem. Mas isso não é o suficiente para os nossos pares. E talvez a ciência seja uma ponte de diálogo, né, entre nós que estamos aqui de coração aberto para esse novo e esse diálogo com os nossos pares. Então, eu sempre me preocupei, não me preocupei, mas procurei, né, respeitar esses limites, né, e tentar construir essa ponte. E eu ainda acho que, nesse momento que a gente está, fora tudo que já foi falado do amor, enfim, que é o que toca, falar cientificamente é algo muito importante, né, dentro da ordem dos advogados e dentro desse universo do direito que a gente trabalha. E, por final, eu vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto não consteladora familiar, porque eu não constelei nos processos da tese, nos casos da tese, mas de como foi isso, né? Foram experimentos que foram feitos, e algumas pessoas me perguntam, mas por que constelação familiar e não direito sistêmico, ambiental? Porque eu não fiz ali, eu não pesquisei na tese o direito sistêmico, eu não pesquisei na tese a postura sistêmica, né? Hoje em dia, e o Dr. Marcelo vai concordar comigo, é difícil a gente encontrar, às vezes, juízes, promotores e os nossos pares advogados que tenham uma postura ecológica, que dirá sistêmica. Né? Então, é muito difícil. O direito ambiental está aí desde muito tempo, mas a primeira lei foi de 1981, e ainda hoje a gente encontra falas de que isso é balela, de que isso é perfumaria, de que isso não é importante. Então, dentro da minha pesquisa, eu não encontrei ninguém que fosse do ambiental e que tivesse uma postura sistêmica que eu pudesse pesquisar de fato. Entendem o que eu quero dizer? Então, o que eu pesquisei foram a possibilidade da aplicação das constelações familiares. Eu não tenho dúvida, enquanto estudiosa do tema, enquanto, né, constelador, enfim, né, tudo que a gente estuda desse viés sistêmico, de que é óbvio que a postura sistêmica e o direito sistêmico se aplicam ao direito ambiental. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu ainda não tenho prova científica para falar sobre isso. Entendem? E como eu sou professora, sou da ciência, eu ainda, infelizmente, a nossa sociedade ainda exige essas provas científicas. Ok? Então, a primeira coisa que eu queria falar são dos limites das leis, né, e dos julgados
em relação à proteção dos recursos naturais comuns. Aqui eu uso o termo recursos naturais comuns, porque eu acredito que o meio ambiente ele é um todo, né? A gente tem que ver ele de forma ecológica, não só de forma ambiental, e não fragmentando o ser humano do meio ambiente. Então, eu fiz essa pesquisa e eu tinha que delimitar a minha pesquisa, né? Então, eu fiz várias pesquisas, fiz pesquisa em agrotóxico, fiz pesquisa em indústria, fiz pesquisa no fato consumado, na área do direito imobiliário e ambiental, e fiz pesquisa nas unidades de conservação enquanto estava elaborando a tese. Mas, para a tese, eu aprofundei nas unidades de conservação, porque foi onde eu encontrei o maior problema aqui no nosso estado de Santa Catarina. E aí vocês já viram que eu me apropriei também desse estado, né? Eu sou gaúcha com muito orgulho, mas eu já sou catarina também. Eu me sinto muito, né? Eu fui muito bem acolhida aqui, então eu não tenho como não falar do nosso estado, nosso querido estado. Então, como que foi feita essa pesquisa? Isso é muito importante falar. Foram pesquisas quantitativas e qualitativas, realizadas no STF, no STJ, no TRF4, no TJ, o quantitativo e o qualitativo dessa análise de jurisprudencial. Eu também fiz pesquisa qualitativa conversando com as pessoas, né, em entrevistas, nas unidades de conservação, em pessoas que estavam em conflito. Essa é a pesquisa ligada ao limite do direito ambiental. Tá? Depois a gente vai ver a da constelação, só para vocês verem como que a gente vive hoje nessa matéria de direito ambiental. Entre os anos 2000 e 2017, a palavra-chave da pesquisa jurisprudencial foram os nomes das unidades de conservação de Santa Catarina e de Florianópolis, né? Eu não peguei todas as unidades de conservação municipais, a gente tem unidade de conservação federal, estadual e municipal. Eu não peguei as municipais, só peguei a do município de Florianópolis, e, dentro de toda essa análise, eu encontrei um universo de 465 decisões. Decisões, tá? Isso não quer dizer os processos que estão tramitando, porque só o ano passado, só em relação à unidade de conservação do Parque do Tabuleiro, para quem não é de Santa Catarina, vale a pena conhecer se vocês ficarem aqui, fica 40 minutos daqui de onde a gente está, no município de Palhoça. E só o ano passado foram ajuizadas mais de 520 ações somente relacionadas ao Parque da Serra do Tabuleiro. O Parque da Serra do Tabuleiro ele tem um promotor de justiça que só trabalha na Serra do Tabuleiro. E a Serra do Tabuleiro, na verdade, a sede fica em Palhoça, mas ele pega vários municípios, vai desde Maruí, pega Paulo Lopes, pega Santo Amaro da Imperatriz, né? Pega Florianópolis, ali, Naufragados. Então, são vários municípios. Então, a gente teve que criar uma nova jurisdição ali para o Ministério Público conseguir dar conta, porque, senão, os promotores de justiça dessas cidades não davam conta de resolver só o problema desse parque. Então, o negócio é muito sério mesmo, né? Se só o ano passado a gente teve 520 ações, e vejam que, dentro desse universo, a quantidade de decisões realmente não foi muitas encontradas. E aí, pasmem, o que a gente encontra. E aí eu vou dialogar junto com as minhas colegas, né? A doutora Larissa comentou que, na verdade, ela percebeu que o que ela tinha que fazer era mostrar ali o amor, né? Era mostrar o amor para as partes, enfim, que existia naquela relação familiar. E o que a gente percebe no direito ambiental é que os juízes, não todos, né, mas assim, não todos os juízes, não todos os advogados, que isso fique muito claro, mas que alguns juízes, alguns advogados e o próprio membro do Ministério Público, quando eles vão ajuizar as ações ou fazer os seus julgados, o que a gente encontra? Nenhum fundamento que explique para aquela pessoa que está sendo mandada embora dali, que está sendo desapropriada, que está naquele conflito, nada que diga para ela, olha,
O meio ambiente ele é muito importante. Se você sair daqui, isso vai ser bom por esse motivo. Nós vamos conseguir manter a água limpa por mais tanto tempo. Né? No caso do Parque da Serra do Tabuleiro, isso é uma verdade. Se alguns moradores saírem, todo o abastecimento aqui da ilha de Florianópolis vem da água da Serra do Tabuleiro. Então, quer dizer, se eu tiver muitas construções ali na Serra do Tabuleiro, aquela fonte de água termina. E se eu falo para a pessoa que está sendo mandada embora dali que, olha, se você continuar essa produção que você está fazendo aí, da forma que você está fazendo, há uma possibilidade de, daqui a tantos anos, as pessoas da ilha de Florianópolis ficarem sem água. Eu não encontro isso nas decisões. Eu não encontro isso, né, normalmente, nos processos. O que a gente encontra? 25% dessas decisões que eu falei eram de direito penal. E aí eu não analisei, tá? Não dei conta, 4 anos é pouco tempo para analisar tudo. 70% dessas decisões têm enfoque meramente legal e processual. E é legal e processual assim, ó. Olha, o artigo X da Lei de Unidade de Conservação determina que o senhor saia, ponto. Entendem? Aquela pessoa, quando recebe aquela sentença, ela se revolta de tal maneira que ela faz tudo para manter e para levar mais gente para lá. Então, a sentença, ao invés de ser algo que vá trazer um benefício, ela acaba trazendo mais conflito. Entendem? E aí, 5%, decisões belíssimas, falando da importância do meio ambiente, da importância de preservação daquele recurso, do motivo pelo qual aquela pessoa, de forma que aquela pessoa possa entender, gente, sabe? Do motivo pelo qual é importante que ela não construa um segundo andar ou que ela não produza mais naquela terra. Né? O que acontece, e eu vou continuar dando exemplo da Serra do Tabuleiro, porque está aqui do nosso lado, né? Não é lá na Amazônia, ela está aqui, e a gente depende dela para a nossa sobrevivência aqui na ilha. Só da Serra do Tabuleiro teve muitas pessoas, mas assim, ó, muitos processos em que houve uma desapropriação indireta. O que isso significa? Né? Vocês, mais do que eu, sabem. Essa pessoa ela não pode mais produzir naquele lugar. Né? Então, o Estado não tem condições de bancar que ela saia dali, comprar uma outra área para ela. Né? O meu colega da Univale, que é presidente do IMA, que é a antiga Fátima, o Alexandre Valtric, ele diz... enfim, né? É claro que ele está falando da visão do Estado, mas ele fala, hoje, como está, o Parque da Serra do Tabuleiro é impagável, a gente não consegue pagar. E aí, claro, as pessoas que vieram antes, né, que trouxeram essa questão da Serra do Tabuleiro, elas falaram assim, não, mas quando a Serra do Tabuleiro, quando o parque surgiu, ele era pagável, só que o Estado não o fez. E vieram pessoas de fora, começaram a construir, e aí a gente teve um grande problema. Então, isso também é uma realidade. Né? Mas o que eu procurei mostrar, e aí, claro, que dentro dessa pesquisa, esse trabalho está no 4º capítulo, é que a gente precisa fazer algo, né? Que a gente precisa fazer um movimento. E que movimento seria esse? Né? Eu não posso colocar a culpa no juiz, eu não posso colocar a culpa no promotor, eu não posso colocar a culpa no advogado. Na verdade, o que fica muito claro é que aquelas pessoas que estão ali, elas não se responsabilizam. E na questão ambiental é algo lindo, né? Porque, desde que eu sou criança, todo mundo falava que eu era o futuro do Brasil. Olha, você é o futuro do Brasil e você tem que cuidar do meio ambiente. Desde que eu tenho 8 anos de idade, eu escrevo textos sobre meio ambiente, lindo. Às vezes, meus colegas me mandam aquilo que eu escrevia com 8, 9 anos, né? Botam lá no Facebook, olha, Carol, o que eu achei, tu já era ambientalista e tudo mais. Mas a gente não faz nada, de fato, para proteger o meio ambiente. Absolutamente
Nada. Gente, quando eu falo nada, a gente não faz nada, a gente não tira o nosso traseiro da cadeira para fazer alguma coisa, com raríssimas exceções. E eu estou dentro desse processo. Eu procuro ser ambientalista, tenho o meu copinho né, que eu trago sempre. E ontem, quando eu cheguei aqui, eu me dei conta que eu não tinha trazido meu copinho. E eu entrei em crise. Daí falei até com a Juliana Fogaça, que ela deve estar por ali. Eu falei, Ju, esqueci do meu copinho. E daí ela falou, quer o meu emprestado? Eu falei, não precisa. Mas, para mim, isso é complicado. Por quê? Porque eu estou evitando de tomar água para não gastar o plástico, entende? E a gente não para pensar. Eu estou falando sério. Daí eu peguei aquela garrafinha, eu estava com uma garrafinha, desde ontem, para conseguir tomar água. Por quê? Porque isso é o que eu posso fazer. Eu não posso obrigar você a fazer, mas eu posso evitar a quantidade de plástico. Mas se eu já sei que o plástico é mal, que faz mal, se eu já sei que eu tenho uma ilha inteira no Oceano Pacífico, maior que a França, de plástico, se eu sei que isso mata a minha biodiversidade, se eu sei que para cada 1 quilo de plástico isso falam, né? As pessoas falam, tem propaganda, né? Propaganda na TV tem direto sobre a questão ambiental. Se a cada quilo de plástico eu preciso de 10 litros de água para reciclar esse plástico, por que eu ainda continuo consumindo plástico? Por que eu não mudo a minha postura, né? E aí é muito doido, porque a gente tenta... Informação todo mundo tem, mas poucas pessoas têm a capacidade de fazer um movimento, né? E de realmente abrir mão, né, da sua qualidade, não de toda a qualidade, mas da questão, né, de meios de transporte, consumo de roupa, enfim. Mas isso é uma outra história, não foi isso que eu vim falar aqui. Então, dentro do direito, a gente percebe essa resistência enorme. Eu dava aula de direito ambiental para o 9º período. E os alunos não queriam saber de direito ambiental, de jeito nenhum, né? Porque eles já estavam passados na prova da ordem, e direito ambiental é uma perfumaria. Então, né? E aí vocês imaginem que esses alunos são os futuros promotores, são os futuros juízes, são os futuros advogados. E como que a gente vai ter uma mudança de postura dentro do judiciário? Então, eu queria mostrar os limites da lei. E eu não estou dizendo que a lei é boa, não. Eu acho que a nossa lei brasileira ela é muito avançada, ela é muito boa, mas ela fragmenta. Ela fragmenta o ser humano do conceito de meio ambiente. Sabe? Ela, no momento em que ela diz que, dentro de uma área de conservação de integral, como um parque, eu não posso ter ser humano, eu estou fragmentando. E esse fragmentar, por si só, dentro de uma visão sistêmica, já gera um conflito. Porque eu não incluo, né? Como se aquela pessoa não pertencesse ao planeta Terra. Só que ela está ali, muitas vezes, porque os avós, os bisavós, os açorianos chegaram naquela área. E aí, como é que ela... Eu simplesmente vou dizer que agora ela não pode mais, né? São questões muito difíceis, né? Então, os juízes, eles também estão num papel muito difícil, porque a gente ainda vive um positivismo jurídico, né? Tem a corrente do pós-positivismo e tudo mais, mas é preciso aplicar algumas legislações, né? E aí, em alguns casos, os juízes se colocam em papéis difíceis. Claro que tem casos que, às vezes, a gente nem sequer consegue aplicar a lei, mas isso também... Bom, e aí aqui eu só mostro da pesquisa, né, que ficou muito claro que é ilusório a gente pensar que regras que advêm de cima para baixo conseguirão resolver o conflito. Isso, na tese, depois eu desenvolvo, né, com as propriedades comunais, que não vai ser o meu, não vou entrar nisso, mas eu fiz todo um estudo também dos commons dentro desse processo, com economistas, mostrando que, quando as próprias pessoas que estão no conflito, em propriedades comuns, acordam sobre a proteção daquele bem, aquilo flui e aquele bem é protegido, né? E aí eu trago relatos de mais de 1000 anos aí de áreas ambientais, né? Estudos principalmente da Eleanor Ostrom, que é uma economista que mostra isso. E, claro, eu até trago toda uma teoria crítica, enfim, mas que também aqui eu não vou me aprofundar. O que fica claro é que a gente precisa, sim, ouvir as pessoas, né, para tomar as melhores decisões. E, sim, tudo que os palestrantes que falaram antes de mim disseram é verdade. É preciso
é trabalhar a subjetividade, a autonomia, a identidade do indivíduo e identificar esse indivíduo com o meio ambiente. Mas como eu faço para comunicar, né? E aí, essa comunicação dentro do trabalho eu fiz com a questão da ciência. E é preciso, sim, um novo olhar. Ok? Aí eu fiz todo um estudo relacionado às ciências exatas e naturais. Porque no direito é assim, né? O positivismo filosófico, a gente diz que não, que o positivismo jurídico não teve nada a ver com o positivismo filosófico. Mas, na realidade, a gente foi lá, olhou que aquilo estava dando certo naquele momento, que fragmentando dava certo de alguma forma, então vamos fragmentar no social e nas leis também, porque, de alguma maneira, isso vai dar certo, mesmo que a gente encontre, né, nos teóricos, como o Bobbio, que um não derivou do outro, não tem como dizer que não houve uma influência, né, porque no direito a gente passou a fragmentar. E aí, foi muito louco, né? Porque Copérnico, quando falou que o planeta girava em torno do Sol, fogueira para ele. O Galileu ele se redimiu, ele disse que não era bem assim para não ser morto, né? Ele era amigo lá do pessoal da igreja e ele conseguiu se safar quando ele chegou e falou que isso que era a realidade. Então, percebam, a ciência sempre traz coisas novas nessas descobertas. E o que a gente está fazendo aqui é novo. Então, é normal que queiram jogar a gente para a fogueira, entende? E aí, tudo bem, está tudo certo. Que bom que é um outro tempo e que a gente não vai mais para a fogueira, né? Que a gente não precisa mais sofrer assim. Vejam, olha a questão do átomo, gente. Eu queria mostrar isso, porque isso, para mim, quando eu olhei essa imagem, foi muito forte. Esse era o átomo, né, lá antes de Cristo. Depois veio Thomson e o átomo, né, com as passas, né, que era chamado. Depois Rutherford, o modelo que a gente aprende até hoje na escola. O meu filho estuda isso. Só que depois disso veio Born já falando, identificando partículas quânticas, né? Foi o primeiro. E depois veio toda essa galera aqui que fala que é o seguinte: o átomo não está aqui. O elétron, desculpa, né? Na verdade tem ali mas o elétron ele está em todo lugar. Eu não tenho uma imagem representativa para isso. Ele não está naquele núcleo. Ele é pura energia. Né? Isso já foi comprovado em 1930. E a gente está em 2018 e ainda não acredita nessa nova ciência e nessas leis sistêmicas, entende? Então, a gente está muito atrasado mesmo, gente. A gente tem que abrir a cabeça e abrir o coração mesmo. Aí, eu não sei se vocês conhecem esse experimento da fenda dupla, do Heisenberg. Foi ele que conhecem, não? Tem na internet, né? Mas é um experimento que mostra, que comprova aquilo que todo mundo fala, o observador influencia no objeto observado. Na verdade, eles vão jogando partículas, e quando o pesquisador olha aquela partícula que está sendo jogada, depois da fenda, né, eles jogam a partícula por aqui, né, e depois que eles jogam por essa fenda a partícula, lá atrás aparecem duas fendas. Né? Então, apareceria assim as partículas se mostrando como partícula. O que é partícula? Matéria. Né? Aí, quando o observador para de observar e eles continuam jogando aquela partícula, o que acontece? A partícula se mostra assim. Mas é impossível a partícula que passou aqui chegar do outro lado assim, não é? Daí eles começaram a observar que esse não era um comportamento de partícula, era um comportamento de onda. O que é onda? Energia. Entende? Então, busquem na internet, tem vídeos muito simples explicando esse experimento que nos comprovam, então, cientificamente, o que talvez depois o campo nos mostre. Esse experimento aqui foi da Escola de Santiago, que surgiu ali na década de 60, Maturana e Varela, latino-americanos. O que eles mostraram, né, ou comprovaram cientificamente? Que tudo que a gente acessa, que tudo que a gente sente é nosso, não é do outro.
Então, quando eu falei, se vocês se sentiram desconfortáveis, se vocês se sentiram desrespeitados, isso não é do evento, não é do direito sistêmico, isso é de vocês. Por quê? Porque Maturana e Varela, e eu estou falando isso com muito amor, tá? Quem me conhece sabe, às vezes eu tenho esse posicionamento meio deutsch, assim, mas não é por mal, né? O Maturana e o Varela, eles falaram que a gente só sabe quando faz. Eles têm uma frase que diz: todo fazer é um conhecer que é um fazer. Ninguém sabe pela teoria, eu só sei por aquilo que eu vivo. Então, se eu fui uma criança que vivi no meio do mato, feliz da vida, convivendo com o meio ambiente, eu vou ser ambientalista. Né? A grande chance de eu ser ambientalista. A grande chance. Né? Agora, se eu fui uma criança que, sei lá, entraram na minha casa quando eu era, não só criança, adulto também, né? E assaltaram, né, a minha casa, prenderam meus pais, eu fiquei presa no banheiro, provavelmente eu vou ser um adulto a favor da pena de morte. Agora, eu estou dizendo provavelmente, tá? Por quê? Porque foi aquilo que eu vivi. Aquilo, para mim, foi ruim. Agora, se eu fui uma criança que, enfim, né, convivi com pessoas que, daqui a pouco, sofreram algum abuso e tal, que eu senti isso na pele, a chance, daqui a pouco, de eu ser garantista é maior do que aquela outra. Entendem? Por quê? Porque a experiência da pessoa é que faz ela enxergar a realidade da forma A, B ou C. Gente, isso mudou a minha vida. O que eu estou falando aqui, vocês não estão entendendo como eu estou falando, vocês estão entendendo conforme a experiência de vocês. A minha vida como professora mudou depois dessa teoria, de verdade. Né? Eu comecei a tratar meus alunos diferente, porque antes eu dizia, nossa, mas que burro, eu falei 500 vezes em sala de aula, o cara não aprende o que eu falo. Aí, depois que eu entendi isso, eu falei, não, a vivência dele não faz com que ele entenda o que eu falo. E eu não consigo entender o universo dele. Isso, no direito ambiental, é muito forte. Porque vocês imaginem, o doutor Marcelo está lá, né, negociando o sujeito, que é um mega empreendedor e que está investindo bilhões naquele empreendimento, que é em cima do mangue, mas que ele nem está enxergando o mangue, ele nem sabe. Que meio ambiente, já ouvi isso. Meio ambiente, bota um parquinho para as crianças, está tudo certo, cumpre a lei ambiental. E aquele sujeito que está lá e que estudou e que sabe que aquele mangue é muito importante para a manutenção da biodiversidade, dos répteis que estão ali, que se eu destruir aquele mangue, daqui a pouco, né, eu vou ter mais proliferação de mosquito, mais doença, mais... Eles não conseguem se comunicar. Não é por mal. Não há comunicação, entende? É uma metáfora da comunicação, que é o que o Maturana e Varela falam. Então, a gente precisa entender isso para começar a nos colocar no nosso lugar, ok? E aí, enfim, outras teorias foram estudadas, a do planeta Terra, né? Nós somos um planeta vivo, né? Nós não somos estáticos. O planeta Terra só é Terra porque tem vida. Ninguém, quando da origem do planeta Terra, o Lovelock pesquisou isso. Ele era um cientista da NASA, médico da NASA, e quando ele descobriu essa teoria de Gaia, que muitos dizem que não é verdade, que é uma hipótese, mas enfim, ele disse que a pressão atmosférica, os gases que tinham aqui, não era impossível de ter vida. E aí ele conclui que o planeta Terra só tem vida, olha o que eu vou falar, gente, parece doido, porque, por um motivo lá, uma discrepância da natureza, surge uma célula, uma ameba, e aquilo vai formando as condições para a vida. A vida no planeta Terra se forma com as condições para a vida. Então, nós somos o meio ambiente. Não estamos fragmentados. No momento em que a lei ambiental fragmenta, ela está criando uma grande discrepância. Nós somos esse
meio ambiente. E nós temos que internalizar isso, né? Para que a gente consiga parar de usar o copo de plástico, parar de tomar o café com um copo de plástico, para que a gente traga, sim, o nosso capim. Por exemplo, esse é uma pequena coisa que a gente pode fazer, né? Enfim, a gente já falou das redes, né? E aí a última teoria, que foi aprofundada, claro, depois de todas essas, foi a do Sheldrake, do Rupert Sheldrake, que, observando os animais, percebe que todos os animais, para sobreviver, agem com o mesmo padrão. E ele vai estudar. E, gente, não foi um estudinho, tá? Ele tem mais de 5 livros, 4 traduzidos no português. Mas ele é muita pesquisa que ele fez. Aí estudou as formiguinhas, estudou os lobos, estudou os macacos, e viu que todos os animais tinham o mesmo padrão, ou faziam a mesma coisa para sobreviver. Ele deu isso, né? Falou de campos morfogenéticos, ressonância mórfica. Aí ele conheceu o Hellinger. Tem um vídeo também na internet, não sei se vocês já assistiram, que é dele falando quando ele conheceu o Hellinger. E daí ele conversou com o Hellinger sobre as pesquisas que ele tinha feito. Mais ou menos, ele falou assim, olha, o senhor já fez a pesquisa com o ser humano para mim. Né? Tipo, já observou tudo que tinha que observar. E o ser humano também repete esse mesmo padrão. Só que, diferente dos animais, a gente tem um cérebro e tem o polegar opositor, né? Que nos ajuda na grande evolução. E aí, a gente pode fazer diferente para sobreviver. Então, as leis do amor nada mais são do que as leis de sobrevivência. E nós, enquanto seres racionais, podemos fazer diferente para sobreviver. Tá, e o judiciário, né? Como é que entra, então, as constelações familiares no direito? Isso é possível? Gente, é muito possível, né? Mas tem que ter uma abertura. As pessoas têm que estar dispostas a verem isso, porque eu concordo com tudo que foi falado antes. Eu não posso obrigar. O juiz não pode intimar, não pode, né? Eu tenho que convidar para oficinas, né? Eu tenho que convidar para palestras. E agora é um campo nas unidades de conservação. Eu percebo que isso poderia ser algo muito fértil, tá? E aí eu queria só então falar. Eu até escrevi aqui, utopia acreditarmos que um terceiro tem o poder de resolver o nosso conflito. Porque é isso que a gente acha, né? Pessoas já falaram aqui. Vocês imaginem, se cada um observa da sua maneira, chega o cliente com a sua verdade, da sua vivência, e passa a sua vivência para o advogado. Certo? Aí o advogado ele já não entendeu o que o cliente passou. O fato real, né? Tem um fato ali. Ele já não entendeu o que o cliente passou. E, a partir da vivência dele, ele vai entender aquele fato da forma dele, porque isso já foi provado cientificamente. Aí tem outra parte. Aí a outra parte faz a mesma coisa. Ela entende aquele conflito da sua forma. E é completamente diferente, porque, se fosse igual, não teria conflito. Percebem? Aí ela conta para o advogado o que aconteceu. Ou o promotor de justiça, não tem nada, alguém faz uma denúncia, o promotor de justiça já sente aquele fato de outra maneira. Aí vai para o juiz, que tem uma outra experiência, uma outra vivência, e que pega aquele processo. Coitado dos juízes, gente. Não é para ter pena, não é pena, não é num coitado de pena, mas é na questão difícil também, né? Porque ele pega aquilo traduzido. Entende? É uma tradução do que o cara falou, do que o outro falou. Consegue entender? É um telefone sem fio. Porque, se cada pessoa entende de uma maneira, quando chega no juiz, ele olha aquilo já traduzido. E aí é o que ele sente. Estão percebendo? Estão comigo no que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando? É o que ele sente. E o que ele sente é como ele vai julgar. Nunca vai dar certo. Esqueçam que vai dar certo isso, gente. Não vai. Quando era lá depois da Revolução Francesa,
né, que, graças a Deus, os contratualistas criaram esse modo de direito que a gente tem, esse modelo de Estado, porque senão a gente estava, talvez, lá ainda no poder da igreja, sendo queimado na fogueira por estar falando de direito sistêmico. Se eles tivessem... né, lá, antigamente, talvez desse certo, porque eu tinha menos informação, menos pessoas, menos... Mas agora... não tem como dar certo. A pessoa vai lá, acessa e ela mesma vai ter a sua visão pela vivência que ela teve, né? Então, é realmente uma utopia a gente pensar nisso. E aí eu trago 2 experimentos, né? Que daí eu talvez depois, na hora dos questionamentos, eu possa aprofundar. Mas o da Serra do Tabuleiro, quando a gente fez a constelação, muito importante falar, a gente chamou pessoas da Fátima, do IFSC, porque tem pessoas do IFSC envolvidas trabalhando na Serra do Tabuleiro, de ONG, chamamos o Ministério Público, chamamos a UFSC, chamamos a Prefeitura de Florianópolis, chamamos pesquisadores de direito ambiental. Acho que, mais ou menos, era esse o universo que estava. A superintendente do Parque da Serra do Tabuleiro foi nesse momento. E ela representou o parque, né? E realmente foi muito, muito lindo. Hoje, ela chegou para mim, ela me mandou uma mensagem, ela não sabia que eu estava aqui falando, né, com vocês, porque eu gravei um vídeo, mas eu não posso passar, porque eu não recebi autorização de todos para passar aqui, né? E na pesquisa a gente tem que ter muita ética. Por quê? Porque são professores, às vezes universitários, são funcionários públicos que não querem se mostrar que submeteram a esse, né? Não querem se expor, e eles choraram muito. Então, tipo, eu tenho que respeitar. Mas essa que é a superintendente do parque, ela me escreveu hoje querendo ver o vídeo. Eu falei, eu estou em Floripa, não estou em Garopaba, porque ela estava em Garopaba. E daí ela escreveu assim, tudo bem. Eu falei, quando que você volta para Garopaba para eu te entregar o vídeo? E ela, não, tudo bem, não tem pressa, quero para assistir, porque foi memorável. Entende que, aos pouquinhos, com muito respeito, sem imposição, eu posso ir acessando, posso ir transformando, posso ir fazendo as pesquisas, né? E aí, dentro da Serra do Tabuleiro, o que aparece muito claro foi toda a desapropriação que teve dos açorianos né, dos indígenas pelos açorianos. Então, isso é claríssimo, né? A Sheila está aqui, claro, é óbvio, mas ela tem muita experiência na área, né? Então, ficou isso muito claro. E aí, a segunda coisa que ficou claro é que o fundador do Parque da Serra do Tabuleiro, ele era descendente de alemão, e o campo dele também atua. Então, o campo dos servidores públicos que tomam ou que tem que determinar atos administrativos, aquela pessoa que está ali, ela também representa o campo familiar, o seu campo familiar, né? E aquelas pessoas que estão ali brigando pela terra, então é como se estivessem representando aqueles índios, né, que não foram reconhecidos. O Bert Hellinger fala muito isso, né? Precisamos reconhecer os índios e precisamos reconhecer os negros. Os índios estavam aqui antes. Os índios têm. Eu tive a oportunidade de passar 15 dias numa tribo indígena na Amazônia. Eles têm todo esse conhecimento, né? Então, a gente tem que respeitá-los, certo? E no momento em que a gente simplesmente desrespeita, né, pela sua raça, pela sua cor, né? Eu sei que piegas falar isso, raça, enfim, mas é isso, né? A gente sabe que talvez e inclua essas pessoas no nosso coração, automaticamente toda essa violência e conflito, não só ambiental, né, mas social que a gente vive no Brasil, talvez comece a se apaziguar, mas a nossa postura perante essas pessoas também tem que mudar. A da Baleia Franca foi surreal, assim. Eu digo no bom sentido, porque a APA da Baleia Franca é uma unidade de uso sustentável, então pode ter gente morando dentro, diferente do parque que não pode. E as pessoas brigam muito pela APA da Baleia Franca.
E a APA da baleia franca surge para a proteção das baleias. E ninguém olha para as baleias. E aparecem as baleias, e isso foi muito, muito intenso, porque eu fiz o conflito, eu entrei e fiz o conflito. E eu senti que as baleias e que a natureza são, de fato, muito maior que nós. A gente nem olha para elas, a gente está brigando por coisas nossas ali, dando a desculpa que é ambiental. A gente não briga pelo meio ambiente, entende? O meio ambiente é o nosso recurso. Sem ele, a gente não vive. Então, ninguém briga por ele. No fundo, nós, seres humanos, brigamos por coisas que estão no nosso campo familiar. E, enfim, isso depois que a gente pesquisa, estuda, faz curso e não sei o quê, parece tão óbvio. Mas é muito difícil da gente entender isso e da gente passar isso para as pessoas, né? Mesmo a superintendente do parque, que não é mais agora, ela está em outra função, mas na época era, ela ficou um pouco chocada e vejam, agora ela está querendo ver o vídeo, quase 1 ano depois do experimento. Então, como isso reflete de alguma maneira no tempo certo, né, para que a pessoa, daqui a pouco, faça uma abertura onde ela possa fazer a abertura. O que eu sei é que do Parque da Serra do Tabuleiro foi colocado eles estão fazendo todo um lugar para honrar esses índios, né, depois que isso aconteceu. Espero que isso esteja continuando, mesmo a superintendente que estava lá ter saído do parque, porque isso também acontece, né? O campo é tão forte, essa exclusão dos índios foram tão fortes, que não adianta 1 ou 2 pessoas, a própria ONG, ir lá e ver e mudar a postura, né? Não é um milagre, isso já é alguma coisa, mas não quer dizer que isso vai resolver o problema e que o conflito do parque vai ser solucionado e é um milagre, né? Não é, a gente tem que tomar um cuidado também quando a gente fala com essa empolgação sobre as constelações familiares. Bom, para terminar, eu digo que é transdisciplinar porque tem um outro físico que chama Basarab Nicolescu que trabalha os conceitos de transdisciplinaridade e ele identifica os níveis de realidade. Einstein já identificava, né, essas dimensões. Então, na realidade, as constelações, na linguagem que eu procuro trazer nessa ponte científica, ela seria o acesso a um outro nível de realidade. No direito ambiental, a gente usa o termo transdisciplinaridade de forma errada, equívoca, como se fosse inter- ou multidisciplinaridade. Mas a transdisciplinaridade ela requer o acesso a um outro nível de realidade, que o Basarab Nicolescu explica muito bem, os livros dele estão disponíveis, ele chama Manifesto da Transdisciplinaridade, todos têm acesso e podem ler o que eu estou falando. Então, a postura tem que mudar, né? Tem que ter uma postura, uma mudança de postura mental, o reconhecimento do dever fundamental, que era algo que eu brigava desde a época do... Brigava, né? Eu sou do Rio Grande, né? Pelei, aquela coisa, né? Mas forma de falar, mas que eu advogava, então, desde da época do mestrado, e a compreensão, né, de que dos motivos pelos quais devemos agir com prudência, reconhecendo, então, o meio ambiente e nos reconhecendo como meio ambiente. O direito ele tem que ser, sim, um instrumento de transformação. Ele não pode mais ser um instrumento de opressão, né? E aí eu uso um termo que é o do Morin, que vocês pensem, a gente fala hominização, civilização. O que é civilização? É o sujeito que está enquadrado nas leis civis, né? Então, o sujeito que não está nas leis civis, ele não é civilizado. E a gente tem que transcender isso. A gente tem que ir além disso. E o Morin ele traz um termo que é a hominização. Nós temos que reconhecer nós, seres humanos, enquanto humanos e partes do planeta Terra, né? Então, com o reconhecimento desses novos paradigmas científicos e de uma parceria entre todos, né, dentro do direito, não só no direito, mas aqui
né, a gente está falando de direito, que a gente vai construindo não mais uma civilização, mas uma hominização, que a gente descubra a essência humana e que a gente volte a se conectar com a Terra. Tá? Eu queria passar uma musiquinha para vocês. E eu também coloquei uma frase de Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Isso é verdade. Se vocês se abrirem aqui, dificilmente, né, a gente consegue voltar. Né? A gente não consegue desver, como falou a doutora Larissa. Aqui estão os meus contatos pessoais, podem entrar em contato comigo. Eu sou uma professora universitária. E eu não sei o que aconteceu. O negócio travou? Porque tinha bibliografia aqui. Não. Então, eu botei algumas das referências utilizadas. Né? Eu não vou falar todas, até ficou pequenininho, mas para vocês verem que tem referência. E eu queria agradecer, né, como filha do Miguel e da Cate, mãe do Rafael e da Júlia, agradecer imensamente por estar aqui, por fazer parte desse lindo planeta, e agradecer, então, como me conectando também, né, e sendo esse meio ambiente, me conectando com a Terra, com a força desse planeta lindo que a gente vive, né, e acreditando, sim, que a gente pode fazer a diferença. Muito obrigada.